Feche seus olhos, abra o seu coração. Vamos falar mais uma vez com Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Nós queremos exaltar quem Tu és esta manhã. Porque durante o ano de 2017, embora tenhamos enfrentado algumas batalhas, momentos difíceis, o Senhor foi um Deus sempre presente. Alguns de nós enfrentamos o vale da sombra da morte e o Senhor não nos deixou. O Senhor é tudo que temos e é também tudo que precisamos. Fortalece o nosso coração, alcança-nos com o Teu poder e fala a cada um de nós, segundo a Tua palavra, exorta-nos, sara-nos, transforma-nos, liberta-nos esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, professor Pablo, todos aqueles que participaram da adoração esta manhã. Aqueles que eu ainda não tive o privilégio de cumprimentar, um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Como gente viva, de verdade, assim. Com quem já está ansioso por 2018. Feliz sábado. Aí sim, muito bem. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do ano de 2017. E eu confesso para você que o melhor momento para apresentar a mensagem que eu vou apresentar agora seria na virada do ano. No dia 31, ali no pôr do sol, seria o melhor momento para pregar o sermão que eu vou pregar esta manhã. Mas eu quero entregá-lo a vocês, porque não é meu, veio de Deus, com 15 dias praticamente de antecedência, que é para você fazer uma boa reflexão, e chegando no dia 31, você já tenha condições espirituais de tomar as melhores decisões para o novo ano. Deixa eu fazer aqui um censo de satisfação espiritual da Igreja do Campus. Quantos que estão aqui estão insatisfeitos como guiaram a sua vida espiritual no ano 2017? Quem está insatisfeito aqui, levanta a mão. Os insatisfeitos. Os que estão incomodados. Pastor, eu poderia ter orado mais. Eu poderia ter vindo mais à igreja. Eu poderia ter compartilhado mais a minha fé com outras pessoas. Quantos estão insatisfeitos aí? Levanta uma das mãos. Ok? Muito bom. É bom saber que você está insatisfeito. Existe um perigo muito grande na tranquilidade, na satisfação espiritual, em achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo e favorável. Eu me preocupo quando eu estou tranquilo demais, quando o Espírito Santo não está me incomodando para fazer mudanças. Esta manhã, o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês está baseado em Isaías, capítulo 43, nos versos 18 e 19. Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19. Nós vamos navegar pelas páginas das Escrituras esta manhã e vamos gastar um pouco de tempo ouvindo sobre a vontade de Deus a partir destes versos. Quantos trouxeram suas Bíblias? Digam amém. Você que está nos assistindo pela internet, você também é bem-vindo. Localize aí na sua Bíblia o texto que nós iremos ler agora, Isaías 43, verso 18 e 19. Eu gostaria de fazer algo diferente esta manhã. Gostaria de convidá-los a ficar em pé para nós lermos a palavra de Deus. Vamos ficar todos em pé com a Bíblia na mão. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Então vamos ler a Bíblia, vamos ler juntos. Isaías 43, versos 18 e 19. Vamos ler juntos. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Bem forte agora o verso 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Permaneça como você está, vamos orar mais uma vez. Pai amado,
que a tua palavra nos mostre o caminho esta manhã. Este é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi há poucos dias uma frase que, eu confesso, me impactou um pouco. E ela dizia o seguinte: depressão é o excesso de passado. Ansiedade é o excesso de futuro. E felicidade é o excesso de agora. Quando você lê esta frase, ela soa muito positiva, embora repreenda aqueles que estão vivendo no passado ou que estão com a cabeça no futuro, mas ela nos convida a viver o agora intensamente. E que isso é ser feliz, é curtir o agora, é estar bem aqui, no momento. Mas, biblicamente, nós devemos enxergar a vida nessa perspectiva. Qual o papel do passado? Qual o papel do presente? Qual o papel do futuro? Eu não sei se você é como eu sou um cara muito ansioso, às vezes impaciente. As coisas aconteceriam muito mais rápido, na minha perspectiva. Mas isso muitas vezes me incomoda, porque em alguns momentos tira a minha capacidade de refletir um pouco mais e de tomar decisões mais acertadas, mais sábias. A ansiedade é esse excesso de futuro. Sabe, há uma tribo na China que acredita que o futuro não existe. E alguns estudiosos e pesquisadores foram até o interior da China entender a perspectiva dos habitantes daquele lugar. E eles descobriram que eles não acreditam no futuro. Para eles, o futuro não existe. O que existe é o passado. O passado ele existe porque ele foi construído a partir de fatos, de acontecimentos, de emoções, de sentimentos. Mas o futuro não. O futuro não existe. Esse é um povo pouco ansioso, porque pensa muito pouco no futuro. E eles acreditam que não há nada diante de nós. Se não há fatos, se não há acontecimentos, e não há nada diante de nós. O que nós temos acerca do futuro é apenas a imaginação. É apenas o sonho de viver algo. Então eles pensam assim: aquela empresa que tinha um contrato com a minha empresa, ela pode romper esse contrato em 2018. Mas para eles, 2018 ainda não existe. Então eles não se preocupam muito com 2018. Porque o futuro não existe. O futuro não existe. Só existe o passado. Então eu vou viver o agora intensamente e vou pensar muito pouco no futuro, porque o futuro é amanhã. O futuro é depois de amanhã. O futuro é mês que vem. O futuro é 2018. E ele só vai ser real quando existir. Até que exista, não existe. O ano para esse grupo, para essa comunidade, pode ser muito melhor ou muito pior. Como eles não sabem como vai ser, eles estão muito tranquilos. O futuro não existe para eles. Os fatos ainda não se concretizaram. Eles podem se concretizar para melhor ou para pior, mas como eles não se concretizaram ainda, por que ter ansiedade? Por que ter medo? Por que temer? Essa é uma perspectiva. E alguém já deve estar pensando aí até num texto bíblico. Não, tem até apoio bíblico, pastor, isso aí, porque a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Eu não vou ficar preocupado com o futuro, não vou ficar ansioso quanto ao futuro. Ok? Agora, existem também os profetas do caos. Você já ouviu falar sobre eles? Eles são pessimistas. Eles partem a partir do passado para dizer: o futuro será ruim. Os prognósticos são ruins. Há uma onda de pessimismo e parece que esses profetas do caos, eles estão influenciando muita gente no nosso tempo.
2018 nem chegou ainda e já se fala em dias difíceis em 2018, com possibilidades reais de guerras, um problema climático ainda maior, problemas éticos sérios, um aumento da corrupção, uma instabilidade econômica, uma crise de água, os profetas do caos. Há aqueles que olham para o futuro como se ele não existisse. Há aqueles que olham para o futuro de maneira muito pessimista. Mas existe aqueles que creem na Bíblia. Eu penso que aqueles que estão acompanhando o texto bíblico, aqueles que têm dedicado tempo a conhecer a vontade de Deus, embora considerem de maneira real e factível dias difíceis adiante de nós, eles não olham para o futuro com pessimismo, eles olham para o futuro com esperança. Eles olham para o futuro com uma expectativa positiva. E talvez você esteja dizendo, pastor, mas o que eu posso pensar de positivo neste mundo? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. 2018 pode ser o ano da volta de Jesus. Isso é positivo ou não? A igreja tem uma grande estratégia para 2018, envolver todos os seus membros na missão. E se todos estiverem envolvidos, sob o poder do Espírito Santo, 2018 pode ser o último ano aqui, e nós possamos ir diretamente para o céu. Você pode ou não olhar para o futuro com expectativa e com esperança, com alegria. Eu não sou um sonhador, em muitos casos, em muitas ocasiões, sou muito realista. Mas quando se trata do futuro, eu prefiro discordar dos chineses que pensam que o futuro não existe, ou dos profetas do caos, que olham só de maneira pessimista para o futuro. E eu prefiro me deter ao que diz Isaías, não Isaías, mas Deus, através de Isaías, no capítulo 43, verso 18 e 19, quando o texto bíblico diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, eis que faço coisa nova. O que está saindo está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermos. Irmãos, pelo poder de Deus, nós podemos sonhar com um futuro com esperança. Pelo poder de Deus, nós podemos olhar de maneira positiva para os dias que estão adiante de nós. Porque Deus fará coisa nova. E quantos creem no poder e providência de Deus esta manhã? Levante sua mão e diga amém. Agora vamos entender em que contexto esse texto foi escrito. E talvez nos ajude a entender que esta coisa nova que Deus quer fazer. Isaías profetizou aos filhos de Israel em um período sombrio de sua história. Vocês sabem disso? Eles estavam no cativeiro babilônico. Eles haviam perdido tudo. E eles imaginavam que seriam mantidos no cativeiro para sempre. Imagina, você está longe da sua terra. Você está escravizado. Muitos deles estavam servindo nas piores atividades do reino babilônico. Eles estavam dominados. Todo o poder tinha sido subvertido. Toda a glória de Israel tinha se tornado em pó. Eles estavam tristes, desmotivados, doentes, cabisbaixos. E a terra que Deus havia prometido, eles tinham perdido. Eles sentiam saudade de Canaã. Eles sentiam saudade de Judá. Um dos salmos diz que eles sentavam às margens do rio da Babilônia e choravam. Você já chorou alguma vez com saudade de casa? Já chorou? Eu comportei em vários lugares do Brasil, e eu não vou esquecer de uma das comportagens mais difíceis. Eu fui para Manaus, e eu fui
trabalhar com um colega, e no primeiro dia de trabalho ele me abandonou. Me deixou sozinho lá na cidade. Gente, como é difícil estar longe, não conhecer ninguém, e num calor de 46 graus na sombra, sozinho. Você teme o coração, você sente dor, dá uma saudade de casa. E quando você está passando por esses momentos sombrios, quando você passa por problemas, tudo que você quer é ter o aconchego das pessoas que você ama. É estar no seu lugar. Eu não sei se você tem um lugar na tua casa para chorar, você tem? Tem um lugar para chorar lá? Tem? Diz que em toda casa tem um lugar para dormir, para orar e para chorar. Você tem um lugar para chorar na sua casa? Aquele lugarzinho quando você está triste, que você fica só você ali? Existe esse lugar lá? Às vezes é uma poltronazinha que está ali. Uma rede. Às vezes é uma árvore perto de casa. A calçada. Você senta e chora. Nós queremos estar nesse lugar aconchegante. O nosso lugar de chorar quando a gente está cabisbaixo, triste. E os israelitas estavam agora tristes, desmotivados, cabisbaixos, doentes, angustiados e longe de casa. Sozinhos. Agora, Israel chegou nessa situação por algumas decisões que Israel tomou. Deus tinha dado o templo. Israel respondeu à bondade de Deus adorando ídolos. Deus deu-lhes a verdade. Eles viveram e proclamaram a mentira. No capítulo anterior, no capítulos anteriores, no capítulo 30, o povo chega para o profeta e diz assim: pare de nos falar a verdade. Fale apenas ilusões. Aquilo que pode aquecer o nosso coração. Parem de profetizar. Deus deu-lhes a verdade. E eles preferiram as ilusões e proclamaram mentiras. Deus havia dado a eles os mandamentos. E eles viviam os mandamentos como se fossem apenas sugestões. Deus lhes deu riqueza. E eles usaram esta riqueza para abusar dos pobres. Deus tinha se entregado a si mesmo. E eles o rejeitaram. Esta era a situação de Israel. E no livro de Isaías, pela quarta vez, no capítulo 43, Isaías apela ao povo para que o povo volte para Deus. Só existia um jeito de voltar do exílio. Era voltar-se para Deus. E agora Isaías diz: Deus está prestes a fazer algo grande no meio do seu povo. Maior do que fizera usando Moisés ao sair do Egito e levar o povo para Canaã. Deus vai fazer algo grande. Deus vai fazer uma coisa nova. Isaías estava dizendo para o povo: Deus irá libertar Israel do cativeiro. Deus irá libertar Israel da mão dos opressores. Deus é bom. Deus é o nosso rei. E Deus tem um caminho melhor. Deus tem algo novo. Essa era a promessa de Deus. O que Isaías estava dizendo era que o êxodo era menos importante do que aquilo que Deus estaria para fazer, ou que Deus faria. Sabe, só que Israel ouve a mensagem de Isaías, e é possível que alguns deles não tenham entendido bem o discurso de Isaías, porque Isaías diz: esqueçam o passado. É verdade que o passado pode ser positivo, se nós trouxermos de lá as memórias das coisas boas que Deus fez. Mas o passado pode ser muito cruel e doloroso quando nós trazemos as derrotas, as tristezas. Nós também estamos vivendo um tempo de crise. Amigos, o nosso mundo está indo de mal a pior. E a minha maior preocupação é que, em alguns momentos, a igreja está seguindo o mesmo caminho.
Por que nós estamos em crise? Há uma crise de chamado no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou dizendo que isso explica tudo. Mas menos da metade dos membros da igreja são fiéis em seus dízimos e ofertas. Se considerasse o que cada adventista tem de proventos todos os meses, de recursos, nós teríamos o dobro de recursos, pelo menos, para investir na causa do Evangelho. Todo membro infiel da igreja aumenta a crise, contribui com a crise. Todos os fiéis contribuem para o avanço da causa de Deus. Nós poderíamos avançar muito mais. Nós poderíamos ser uma igreja muito maior, mais relevante, se nós tivéssemos um povo mais fiel. Nós poderíamos abalar o mundo com mais poder. E eu estou falando do evangelho do reino, se nós estivéssemos vivendo uma vida mais santa. Um testemunho mais poderoso. Se nós estivéssemos vivendo aquilo que nós ensinamos. Se o nosso discurso e a nossa prática fossem coerentes. Se tudo aquilo que temos ouvido nos sermões em nossa igreja estivesse sido colocado em prática no nosso dia a dia. Irmãos, quer um exemplo? Nós falamos de pureza. E as ruas de Capoeiro-Sul são sujas. E onde os adventistas moram, parece que é pior do que nos outros lugares. Que pureza é essa? A gente não consegue purificar nem as ruas, nem as nossas calçadas. Como é que deve estar o coração? Se nós fôssemos mais justos, honestos e verdadeiros. Se o nosso testemunho fosse mais coerente, o mundo não estaria numa crise tão absurda, porque um povo estaria na contramão, resgatando aqueles que estão em desespero e trazendo eles para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu vou dizer algo para vocês aqui, e eu estou falando com carinho. Tem muita gente que não veio ainda para a igreja, porque nós não estamos prontos para recebê-los, para amá-los, para cuidar deles, para abraçá-los. E Deus está segurando de alguma maneira essas pessoas em sua sinceridade, para que no momento certo, quando a igreja estiver inundada de amor e de poder do Espírito Santo, eles sairão das diversas igrejas e se juntarão a nós, para um lindo movimento, preparar o mundo para a volta de Jesus. Mas nós precisamos mudar. Não pode continuar da maneira como nós estamos. Vivendo relacionamentos superficiais, um cristianismo de aparência, maquiando nossos valores, adaptando as nossas crenças para entrar na onda do mundo que nós estamos vivendo. Ah, pastor, mas está tranquilo e favorável, está bom demais. Está legal. Não está legal, não. Pelo menos quando eu olho para a minha vida, não consigo achar que está legal. Eu estou incomodado demais. Estou incomodado demais. Eu estou tão incomodado que eu tomei uma decisão essa semana. E eu estou falando de coração aqui, irmãos. De coração para coração. Eu tomei uma decisão essa semana. Eu fui na minha biblioteca e olhei as centenas de livros que eu tenho e pensei assim, gente, tem pelo menos 1 ou 2 anos que eu não pego nesses livros aqui. Enquanto há muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que com um livro desse na mão, poderiam despertar para o conhecimento de Deus. Aí eu tomei uma decisão. Eu vou colocar uns 50 livros, pelo menos, na mala do meu carro. Perdão. E onde eu passar nessas férias, eu vou entregar esses livros.
incomodou. Talvez te incomode de outras maneiras. Mas Deus me incomodou esses dias. Deus me incomodou que eu estava gastando mais tempo no WhatsApp do que em oração. Deus me incomodou em alguns dias atrás, quando eu estava me tornando, como eu estava achando normal algumas coisas que são imorais. Eu não sei se Deus está incomodando você, mas eu espero que esteja com o poder do Espírito Santo te incomodando, porque mudanças precisam ser feitas. Essa era a situação de Israel. Mudanças precisavam ser feitas, mas Isaías sabia claramente que essas mudanças não poderiam acontecer sem Deus intervir, sem a mão de Deus sobre o povo, sem que algo novo acontecesse. Só existia uma saída para o povo estava afundando, moralmente, espiritualmente, financeiramente, eles eram escravos. Tudo estava indo para baixo, tudo estava morrendo. E agora Isaías diz: Deus pode fazer algo novo. Deus vai fazer uma coisa nova. E eu imagino que os ouvintes de Isaías pensaram: que bênção, Deus vai nos levar da Babilônia de volta para a nossa terra, e Deus vai fazer prosperar a terra, o gado vai crescer, o pasto vai ser muito bom, vai ter alimento para todos, não haverá mais guerras, não haverão dias de fome, não haverá mais sofrimento, tudo vai ficar legal. Eu imagino que essa era a visão dos ouvintes de Isaías, quando Isaías disse: Deus vai fazer coisa nova. Mas vamos entender um pouco mais sobre o que Deus estava falando através de Isaías. Primeiro, o povo de Israel vivia muito das vitórias espirituais do passado. Ô amigos, quantos de nós estamos vivendo das histórias espirituais do passado? Eu já contei em outra ocasião para vocês, de um ancião da igreja que bateu no peito e falou assim para mim: pastor, eu tenho 40 anos como ancião dessa igreja, e eu estou agora encerrando a carreira, guardando a fé. Eu já fiz demais por essa igreja, já fiz muito, pastor, e agora eu estou parando. E eu estou usando as mesmas palavras de Paulo. Aí eu olhei para ele e falei assim: irmão, e o senhor vai morrer quando? Ele falou: mas como assim, pastor? É porque quando Paulo falou isso, ele estava com uma espada no pescoço. Ele só falou que ia parar quando estava para morrer. Eu me lembro das palavras do pastor Henri Fairabe. Não sei quantos lembram do pastor Henri Fairabe. Foi orador da Voz de Profecia, cantou no Arautos do Rei. E um dia ele pregando, ele já estava com a idade bem avançada e não queria se aposentar, né? Já tinha amputado uma perna. E aí perguntaram para o pastor Fairabe: pastor Fairabe, quando é que o senhor vai parar? Aí ele disse: quando o diabo parar, eu paro também. Quando o diabo parar de trabalhar, eu vou parar também. Sim, irmãos. Muitos de nós já fomos à presença de Deus muitas vezes. O problema é que a gente voltou de lá. Alguns de nós já tivemos vitórias espirituais grandiosas. Mas as vitórias espirituais, elas não permanecem. Elas precisam ser buscadas dia após dia. Primeira coisa que eu gostaria de convidar você a refletir esta manhã. E se eu pudesse deixar um conselho pastoral para você, o primeiro seria: aceite o convite de Deus para virar a página da sua vida e olhe para o futuro com esperança. Vira a página. Ô pastor, mas eu não consigo, porque doeu demais, me abalou, eu estou incomodado. Vira a página. Pastor, porque 2017 foi um ano muito difícil demais, pastor. Vira a página. Olhe para o futuro com esperança. Deus está fazendo coisa nova. Mas nós só viveremos o novo de Deus se deixarmos definitivamente o velho para trás. Deixa o passado no passado.
Deus está nos convidando a recomeçar, a escrever um novo capítulo da nossa vida. Sabe, eu gosto de uma frase de um filósofo judeu chamado Franz Rosenzweig. Ele diz que tudo que um homem pode esperar é andar na companhia do seu Deus. Ah, pastor, mas eu espero que as coisas mudem, que sejam diferentes, que 2018 tenha mais trabalho, que em 2018 minha família seja mais feliz, que em 2018 eu tenha mais dinheiro, que em 2018 eu tenha mais saúde. E o Franz Rosenzweig diz que tudo que o homem pode esperar é andar na companhia do seu Deus. Ah, pastor, estou preocupado demais com o futuro. Ande na companhia do seu Deus. Vire a página do passado e olhe para o futuro com esperança. Sabe uma coisa, irmãos? Tudo pode falhar, mas nosso Deus estará conosco. Você crê nisso? Ele diz que ainda no vale da sombra da morte, Ele não nos deixaria. Deus está sempre conosco. O meu desejo sincero é que em 2018 você abra o coração, a mente, para perceber claramente o plano de Deus para a sua vida. O texto bíblico diz que Ele fará coisa nova, que a luz está brilhando. Eu queria convidar você a abrir os olhos, a ver a luz brilhar, a olhar para todo o tempo, a olhar para todas as questões da vida e ver esse raio de esperança. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de deixar com você esta manhã é: aceite o convite de Deus. Vire a página do passado, olhe para o futuro com esperança. Mas eu gostaria de deixar um segundo conselho pastoral esta manhã. Examine seriamente o seu coração e elimine o que está impedindo você de perceber o plano de Deus, a providência de Deus. O Deus que está no controle todo o tempo. O texto bíblico diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Sabe, alguns de nós não estamos percebendo a direção de Deus. Alguns têm me procurado e falam assim: pastor, eu sinto que Deus está andando na direção contrária da minha vida. Eu não consigo senti-lo, eu não consigo perceber a sua atuação, eu não consigo entender a vontade de Deus. Sabe, existem 4 obstáculos ou 4 doenças espirituais que nos impedem de perceber a providência de Deus na nossa vida, que nos impedem de perceber o novo de Deus na nossa vida. E são elas: a primeira doença espiritual, a falta de comunhão com Deus. Pastor, por que eu não estou vendo o agir de Deus? Porque você não está olhando para Ele. Se você olhar para o teu problema, se você olhar para a tua dificuldade, se você olhar para as coisas que estão dando errado, sabe o que vai acontecer? Você não vai perceber a direção de Deus. Só tem como perceber a providência, a direção de Deus, o novo de Deus, se você tiver comunhão com Ele. Se você se concentrar nas suas perdas, se você se concentrar nas suas derrotas, você nunca verá a providência de Deus. Agora, se você focar nele, se você tiver comunhão com Ele, você vai perceber claramente que mesmo uma aparente derrota foi um caminho de Deus para a tua felicidade. Deus vai usar aquela situação, vai mudar o curso para que você tenha dias melhores. Comunhão com Deus. Irmãos, eu vivi algumas derrotas nos últimos anos. E eu confesso que algumas pessoas me perguntaram: pastor, como é que se manteve firme, meio e mesmo às derrotas e fracassos? E eu poderia ter dito: não, eu desenvolvi algumas aptidões mentais, algumas capacidades cognitivas para enfrentar a dor e o sofrimento e conseguir me manter firme. Foi não, irmãos. Eu me abalei, me desesperei, chorei que sou um condenado. Fiquei triste, angustiado, com medo. Mas eu decidi não focar nessas coisas, mas colocar o meu olhar no Deus Todo-Poderoso que me sustenta. Sabe por quê? Irmãos, tudo passa. Tudo passa. Os dias
parecem difíceis quando você está no meio da confusão, do fracasso, da derrota, mas tudo vai passar. Deus não perdeu o controle. Deus está vivo e atuante. Eu gosto de uma frase de um filósofo que diz o seguinte: durma em paz, porque Deus continua acordado. Você está no meio da dor agora, talvez seja uma doença que te surpreendeu. Pastor, eu fui lá fazer um exame e eu descobri que eu tenho um câncer. Eu descobri, pastor, que eu estou com um problema sério no coração. Pastor, eu perdi muito dinheiro num negócio que eu fiz, eu estou desesperado. Não foque no problema. Não coloca o coração na crise não, meu irmão. Coloca o coração no Deus Todo-Poderoso, que tem poder para curar, para transformar, para restaurar, para prover tudo aquilo que nós precisamos. Primeira doença espiritual, que tira a nossa percepção de Deus, do novo de Deus, da providência de Deus, a falta de comunhão com Deus. Agora a segunda doença, o desejo de estar no controle. Tem muita gente doente disso aqui, viu? Sabe por que nós não vemos o agir de Deus? Porque nós queremos que Ele faça as coisas do nosso jeito. A gente quer que Ele faça as coisas do nosso jeito. Essa semana uma irmã muito querida me procurou e falou que teve um sonho. E Deus mostrou algo para ela sobre a minha vida no sonho dela. E eu conversei um pouco com ela e fui para casa pensando, orando. Deus tem me falado de muitas maneiras, inclusive através de alguns irmãos e irmãs da nossa comunidade. E sabe, a minha oração da saída aqui da igreja até chegar em casa foi: Senhor Deus, eu quero perder o controle. Eu quero perder o controle. Ô irmãos, eu não sei você, mas eu costumo ser muito controlador. Eu gosto quando as coisas são feitas do meu jeito. Eu gosto quando as coisas são feitas do meu jeito. É porque assim, algumas vezes, não sei se acontece com você, mas algumas vezes eu acho que eu sei o que é melhor. Já aconteceu com vocês? Tem gente parecida comigo aqui ou não? Acho que eu estou falando só de mim, mas não se abalem muito. Eu já fui muito pior. E Deus tem batalhado uma luta grande no meu coração para assumir o controle. É uma batalha. Sabe, amigos, por que nós gostamos de estar no controle? Só que estar no controle adoece a gente espiritualmente. Porque nós achamos que temos sabedoria para tomar as melhores decisões, que é melhor do nosso jeito. A gente até ora assim: Senhor Deus, faça a tua vontade, mas que a tua vontade seja assim, Senhor. Que seja desse jeitinho. Que venha nessa embalagem, Pai. Eu gosto da história dos discípulos. Uma história semelhante à que a Williane contou agora pela manhã, só que a segunda ocasião, quando os discípulos também estavam no meio da tempestade, e Jesus veio andando sobre as águas. E eles se espantaram. E por que eles se espantaram? Se você ler o texto, você vai descobrir que eles deixaram um barquinho para Jesus vir. Aí como Jesus não veio no barquinho que eles deixaram, eles se assustaram. Falaram: mas nós deixamos um barquinho. Quem é esse que está vindo sobre as águas? Eles andavam com Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Conheciam o jeitinho de Jesus. Mas eles ficaram assustados. Porque Jesus veio andando sobre as águas. E eles haviam deixado o barquinho. Quantas e quantas vezes eu deixo o meu barquinho encostado lá e digo assim: Senhor, vem no barquinho. Ó, desse jeito aqui, Senhor. Vamos lá. Vai dar certo, Pai. Eu até fico assim: Senhor Deus, o Senhor está direcionando. Aí Deus vem andando sobre as águas. Aí eu me acabo. O meu eu tem que se render. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Embora nós todos tenhamos nossos barquinhos, Deus é um Deus que não se prende aos nossos barquinhos. E Deus tem muitas maneiras de entrar em providência na nossa vida, de resolver as coisas. E o jeito de Deus sempre é o melhor jeito, mesmo quando isso me incomoda. O desejo de estar no controle. Agora, a terceira doença espiritual,
impaciência. Oh, meu Deus. Estou pregando para mim, irmãos. Nós não vemos o agir de Deus muitas vezes porque cansamos de esperar. Nós queremos as coisas para aqui e agora. Tem alguém aqui que é assim? Quem são os pecadores aqui esta manhã? Os doentes aqui, ó. Levanta a mão aí, os doentes. Oh, gente. Ainda bem que Jesus é o médico dos médicos, amém? Impaciência. A gente quer as coisas para aqui e agora. A gente quer a solução para agora. A gente queria que tivesse o 14º, 15º salário. Dá uma agonia assim no coração, né? Uma vontade de sair correndo, gritando no meio da rua: oh, Deus, faz um milagre agora. Mas algumas vezes Deus prefere pedir para nós esperarmos um pouco. Mas existe uma quarta doença, e sabe qual é a quarta doença? A distração. Nós não vemos o agir de Deus porque não estamos prestando atenção. Nosso foco está em outro lugar. Irmãos, essa é a geração da distração. Estamos ocupados demais. Tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, me fez um bem tremendo. Ocupado demais para deixar de orar. Nós precisamos orar mais. Nós estamos nos distraindo com tantas coisas que estão tirando o nosso tempo da oração. Eu não estou falando de coisas ruins, não. Eu estou falando de coisas boas. Estamos distraídos com os nossos desapontamentos, com as nossas derrotas, mas estamos distraídos também com algumas vitórias, com algumas coisas que nos dão prazer. Deus é um Deus que transforma. E sabe, Deus, Ele diz: vocês estão doentes, vocês estão como o povo de Israel, vivendo no meio da tristeza, da obscuridade, do sofrimento, da doença. Eu tenho 1000 maneiras. Eu queria que você acompanhasse a leitura dessa citação de Ellen G. White. Olha que fantástico. Leia comigo. Nosso Pai, vamos lá, todo mundo junto, os alfabetizados. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus, verão desvanecidas as perplexidades e terão caminho plano diante de si. Quantas maneiras Deus tem, irmãos? 1000 maneiras. Aqui em Isaías aparecem 2. Ele fala assim: olha, eu farei um caminho no deserto. Terceiro conselho que eu gostaria de deixar com você, para você refletir nesse final de ano: exercite sua fé. Confie nas promessas de Deus. Sabe, nós temos que nos alegrar, porque Deus está agindo em nosso favor. E Ele diz: eu farei um caminho no deserto. Talvez você não entenda plenamente essas palavras, mas quando Deus nos promete um caminho no deserto, Ele está considerando que o deserto é um lugar muito difícil. O deserto não é como as grandes cidades que tem placas sinalizando para onde nós devemos ir. No deserto a geografia não muda. O relevo é monótono. Sem um plano de viagem é quase impossível atravessar o deserto. E o deserto é símbolo de uma vida escassa, cheia de insuficiência, de faltas, de necessidades, uma vida mesquinha, rasteira. E Deus diz: eu farei um caminho no deserto, que vai prover, que vai suprir, que vai preencher, que vai abençoar. Deus fez um caminho no deserto para o povo de Israel. E essa condução de Deus estava através de uma nuvem que pairava sobre o povo durante o dia, e de uma tocha de fogo que conduzia o povo durante a noite. Deus, Ele faz um caminho no deserto. Mas Ele promete também um rio no ermo. Para entender o que Deus quis dizer, você precisa entender o que é um ermo. O ermo é um lugar inóspito, difícil de se viver. É quase um deserto. Para quem nasceu no sertão,
como eu, né, lá em Bodocó, ou para quem é do sertão aqui da Bahia, ali, aquele lugar ali tranquilo, Cansanção, Canudos, essa região de sertão, vai entender o que é um ermo. É um lugar de dificuldades, provações, um lugar de escassez de água. Eu vivi um bom tempo da minha vida na região do sertão e vi muito gado morrer por falta de água. Muitas pessoas que morreram de cólera, porque a pouca água que tinha era contaminada. Ermos, lugares inóspitos, difíceis. E Deus fala assim, olha, eu vou fazer um rio no ermo. Águas vão fluir lá no ermo. Nos lugares difíceis, fluirá água. O Senhor é fiel. Ele faz fluir, ou Ele faz brotar. Ele leva alívio para os ermos da vida, para os desertos da vida, para os sertões da vida. Irmãos, eu não sei como é que você está vivendo neste momento, mas o que eu sei, eu posso te garantir, é que Deus é um Deus poderoso, e Ele tem uma providência para a tua vida, porque Ele tem pelo menos 1000 maneiras de nos abençoar, 1000 maneiras de prover as nossas necessidades. E é interessante que o raio que brilha, o caminho e as águas no ermo, elas simbolizavam para Israel o próprio Cristo. Jesus se diz, eu sou o caminho. Eu sou a luz do mundo. E eu sou a água da vida. As afirmações de Jesus nos evangelhos lembra a promessa de Deus em Isaías. Alguns acreditavam que o cumprimento da promessa de Deus era sair do cativeiro e voltar para Canaã. Mas quando Deus diz, eu farei coisa nova, a luz está brilhando, eu farei um caminho no deserto, rios no ermo, Isaías estava transmitindo de Deus a promessa de que Jesus viria. Amigos, tudo o que nós precisamos em 2018 não é de mais dinheiro. Você não precisa de mais dinheiro em 2018. Você não precisa de um emprego melhor em 2018. Você não precisa de mais saúde em 2018. Tudo o que você precisa, o tudo novo que você precisa, é do cumprimento da promessa de Isaías 43, 18 e 19. Você precisa de Jesus. Você precisa que Deus se levante de maneira poderosa na tua vida. Você precisa perceber a providência de Deus. Eu te dei 3 conselhos esta manhã, que servem também para mim, e que eu vou procurar em 2018 vivê-los cada dia. Primeiro, virar a página do passado, olhar para o futuro com esperança. Segundo, eliminar da minha vida aquilo que está dificultando a minha percepção do agir de Deus, do plano de Deus, da providência de Deus. E terceiro, exercitar a fé. A Bíblia diz, quem tem Cristo tem a vida. Aquele que está em Cristo é nova criação. A coisa nova, o novo que vai surgir, é o Cristo na tua vida. Irmãos, em 2018, vamos nos inundar de Cristo. Vamos caminhar pelo deserto com Cristo. Vamos permitir que flua em nosso coração a água viva que é Cristo Jesus. E se nós estivermos com Jesus, nós teremos um caminho seguro e teremos água da vida, estaremos saciados, seguros, e não importa o que vai acontecer, nós nos manteremos firmes, nós nos manteremos de pé, felizes, porque Deus irá continuar de maneira poderosa no controle da nossa vida. Eu queria terminar com uma história, e queria convidá-lo a refletir, e talvez essa breve ilustração, essa história de vida,
te ajude a perceber a maneira como Deus está trabalhando. E a maneira como Deus quer tornar as coisas novas na tua vida. É a história de um missionário. Essa história, ela ilustra muito bem o sentimento de alguém que tem caminhado com Deus. Um casal de missionários voltou depois de muitos anos. Muitos anos. Eles haviam trabalhado por décadas no campo missionário e agora estavam de volta para cá, em casa. E eles chegaram no porto. E quando o navio aportou, eles viram que havia uma grande multidão ali no porto. Eles se arrumaram, pegaram suas malas e começaram a puxar as suas malas em direção ao porto. E ao olhar aquela grande multidão, eles imaginaram: a igreja toda veio nos abraçar. Nós passamos muito tempo fora, nós somos missionários por tantos anos, nós servimos a causa do Mestre, e agora todo este povo veio nos abraçar, veio nos dar as boas-vindas de volta para casa. Eles desceram, eles começaram a olhar no rosto das pessoas que ali estavam, não conheciam ninguém. Eles foram passando no meio da multidão, imaginando que em algum momento eles pegariam aquele casal nos braços e começariam a pular com eles, dizer: que bom que vocês voltaram, vocês são heróis da fé, vocês viveram uma vida cristã digna, poderosa, e vocês estão de volta, nós queremos abraçá-los. Mas ninguém olhou para eles, e eles passando pelo meio da multidão, e se dirigiram para a sua casinha, que estava fechada há muitos anos. Depois de limpar a casa, estava com muita sujeira, muita poeira. O missionário olhou para a esposa e disse: é assim que o seu Deus nos trata? A gente volta para casa depois de muitos anos de serviço, para viver uma nova vida aqui. E é assim que o nosso Deus, o teu Deus nos trata? Pergunta para teu Deus, mulher, se é assim que Ele trata missionários que voltam para casa. Bateu a porta e foi embora. Ele voltou algumas horas mais tarde. Abriu a porta e a sua esposa estava calmamente sentada em sua poltrona, com a sua Bíblia do lado. Ele olhou para sua esposa e disse: e aí? O teu Deus disse alguma coisa? É assim que Ele trata missionários que voltam para casa depois de tantos anos de serviço? Ela calmamente olhou para o marido e falou: sim, ele falou comigo. E o que ele disse? Ele disse que nós não chegamos em casa ainda. Deus quer fazer uma coisa nova. Deus quer fazer algo novo. Deus quer fazer algo novo na tua família. Deus quer fazer algo novo na tua igreja. Deus quer fazer algo novo nesta faculdade. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Mas você precisa perceber a direção de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa exercer ou exercitar a tua fé, aprender a confiar nesse tempo de prova. Mas pastor, está tudo arruinado, eu estou em desespero, eu estou triste, eu não consigo ver dias melhores adiante de mim. Em nome de Jesus, confie. Ele é o Deus que faz coisa nova. Ele é o Deus que faz brilhar o sol no meio da escuridão. Ele é o Deus que coloca um caminho no deserto e rios no ermo. Deus é o Deus da providência. Ele não te deixará sozinho. Ele não te deixará na escassez. Ele não te deixará no sofrimento. Ele te entrega Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vivam em abundância. Com Jesus não haverá escassez.
E mesmo que tenha pouca comida, haverá alegria. O texto bíblico diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi os justos amparados, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pastor, mas meu comércio está afundando. Eu não sei se as coisas vão ficar bem no ano que vem. Deus é um Deus de abundância. Deus não nos dá o que nós queremos, mas Ele nos dá tudo o que nós precisamos. E Deus vai prover, Deus vai agir, Deus fará coisa nova. Apenas perceba espiritualmente o agir de Deus. Permita que Ele conduza a tua vida. Não fique enganado achando que está tudo bem, que nós já chegamos ao final da jornada. Nós ainda não estamos em casa, mas nós estamos indo para lá, e Ele é o caminho. E durante a caminhada, Ele será o nosso pão e a nossa água. Ele estará conosco. Deuteronômio 31, verso 8: eis que irei adiante de ti e serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Por isso não temas e nem te espantes. Eu gostaria de ter convidado o Arautos do Rei para cantar uma música linda que eles têm, chamado Tudo Novo. Mas como eu não consegui trazer o Arautos, eu gostaria de fazer um apelo a você, ao som do Arautos do Rei. A música Tudo Novo falou muito forte comigo durante os últimos dias. Deus quer fazer tudo novo. Pastor, quantas e quantas vezes eu não já fui aí à frente, aceitei o apelo e parece que tudo continua igual. Esta manhã Deus quer fazer tudo novo de novo. A coisa nova de Deus. O caminho no deserto, o rio no ermo. E enquanto você ouvir esta canção dos Arautos do Rei, e se a sua decisão confiar no agir de Deus, no novo de Deus, no caminho de Deus, na provisão de Deus, que 2008 seja o teu ano de comunhão, 2018 seja o teu ano de maior comunhão com Jesus, onde Ele vai ser o centro da tua vida, Ele vai guiar o teu coração. E se essa é a tua decisão, enquanto assistimos o clipe do Arautos do Rei, eu gostaria que você se levantasse onde você está e viesse até aqui à frente. Esta manhã eu não gostaria que ninguém ficasse nos bancos. Aqueles que querem viver algo novo, o tudo novo de Deus, e aprender a confiar na providência de Deus, eu gostaria que você viesse onde você está aqui na frente, para nós orarmos a Deus, pedindo que o Senhor supra todas as nossas necessidades, e que seja o Deus da nossa vida em 2018. Assiste esse clipe e deixa Deus falar no teu coração. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, Vem em nome de Jesus. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Amém. Deus faz tudo novo, de novo. E Deus fez uma coisa nova quando enviou Jesus. E todo aquele que aceitar a Jesus vive novidade de vida. É nova criatura. E vive a coisa nova. Porque no deserto do seu coração há um caminho. Nos lugares inóspitos, nos ermos da sua vida, fluirá água viva. Este é o nosso Deus, um Deus de providência. Tudo que nós precisamos em 2018 é de Jesus. Era tudo o que nós precisávamos em 2017. Mas alguns de nós colocamos no lugar que era dele outras coisas. Esta oração eu gostaria de fazê-la de uma maneira diferente.
Se você pudesse abraçar com a sua família neste momento. Se você não tem familiares aqui, abraça um amigo. Se você é um desconhecido que está passando por aqui, esse cara está do teu lado aí, é teu irmão, pode abraçar. Abraça. Abraça e fala o seguinte. Olha para ele e fala assim: Deus vai fazer tudo novo de novo. Agora fala como gente viva que acredita. Deus vai fazer tudo novo. De novo. Nós vamos ter uma nova chance em 2018. Quem recebe a nova chance de Deus esta manhã, diga amém. Agora feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós queremos a coisa nova que vem de Ti. Nesses últimos dias de 2017 e durante todos os dias de 2018, nós queremos a coisa nova. O novo de Deus. Nós queremos Jesus transbordando em nosso coração, nos ensinando a confiar, nos ensinando a amar, nos ensinando a testemunhar, nos ensinando a cuidar das pessoas que nós amamos, a cuidar do nosso próximo, nos ensinando como viver a vida. Pai, em nome de Jesus, esta manhã, nós estamos virando a página do nosso passado, estamos nos apegando a um futuro com esperança em Cristo Jesus. Pai amado, alguns de nós estamos doentes espiritualmente, não estamos percebendo o Teu agir na nossa vida, alguns por falta de comunhão, outros porque querem estar no controle todo o tempo, outros por conta da impaciência, outros porque estão distraídos demais, e alguns, Senhor, talvez estejam na UTI espiritual, doente de todas estas coisas e de outras doenças espirituais, mas em nome de Jesus, esta manhã, nós clamamos: cura-nos, sara-nos, toca-nos com Teu poder restaurador e dá-nos uma nova vida em Cristo Jesus. Abre, Senhor, um caminho no deserto do nosso coração e faz fluir água viva do nosso ser, para que em 2018 nós sejamos uma bênção, a nossa vida seja uma bênção, e que nós sejamos uma testemunha viva todo o tempo da providência Tua, do amor Teu, do Teu cuidado que Tu tem por todos os Teus filhos. Como comunidade da Igreja do Campus, nós nos colocamos em Tuas mãos, clamando para que o Senhor faça uma coisa nova e extraordinária em 2018 na Tua igreja. Que centenas sejam salvas, centenas de pessoas sejam salvas para o Teu reino. Que todos aqueles que chegarem, estudantes que aqui já estão, novos estudantes, sejam inundados com o Teu Espírito. Que professores, colaboradores da FADBA, líderes da igreja, membros da Tua comunidade, Pai, que todos sejam batizados pelo Teu Espírito, e que nós tenhamos um ano de reavivamento espiritual, que sejamos mais semelhantes a Jesus, e que estejamos prontos para a Tua vinda, e para viver a Tua glória para todo sempre. Essa é a nossa oração. Nós confiamos em Ti, porque Deus é um Deus de providência, e está conosco, e é um Deus real. Obrigado por tudo, Senhor, especialmente porque a Tua luz está brilhando, e muito em breve ela iluminará todo o céu, e nós veremos a Tua face, e os Teus anjos, poder e glória, e estaremos para sempre contigo, no lar celestial, nossa casa para toda a eternidade. Toma o Teu povo, e que nenhum de nós nos distraiamos nestas férias para ficarmos longe de Ti, mas que todos nós vivamos no centro da Tua vontade todo o tempo, até a Tua vinda e por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém. Que o amor